Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje, dando continuidade à nossa série Novo Acordo Ortográfico, aula 2, falando sobre hífen. Quando colocar ou quando não colocar. Bom, gente, então vamos lá. Antes de a gente começar a falar sobre hífen, a gente tem que entender que a regra mudou quando a gente vai se referir a prefixos. O que são prefixos? Prefixos são pedacinhos de palavras, vou chamá-los assim, dependentes. Teoricamente, eles não existem sem acompanhar um outro radical. Então, por exemplo, ex, pós, ante, contra, super, hiper, e aí vai uma outra lista gigantesca aí que eu posso ficar aqui mais 5 minutos falando, mas aí vocês dão uma olhadinha na internet e vê lá. Bom, o que acontece? Essas palavras, pessoas, elas precisam acompanhar uma outra para poder existir de verdade, tá? Não que elas não tenham significado. Por exemplo, contra. Contra também é preposição, tá? Mas ela também vai agir como prefixo, no sentido de negação, tudo bem? Para poder trazer um novo significado para a palavra. Então, assim, rapidamente explicando o que é o prefixo aí. Vamos lá. Eu tenho aí a palavra noivo. Acho que eu já comentei isso em alguma aula. O noivo é um elemento, só que eu coloco o prefixo no lado dele, pronto, passa a ser uma outra informação. Ex-noivo. Tudo bem? Então, eu tenho lá um movimento histórico. A reforma que aconteceu dentro da religião aí no século XVI, XVII. Então, vai lá, eu acho, tá? Enfim, depois vocês olhem lá a prancheta do Suetônio com o professor Fábio, que ele te explica melhor sobre isso. Mas voltando aqui, nós tivemos a reforma, que era uma informação. Como a igreja passou por alguns processos de mudança, ela passou por um processo de contra-reforma. Então, essa palavra contra-reforma vai ter um outro significado. E o que acontece? Atualmente, contra-reforma é tudo junto, escrito com 2 R's. Pô, professora, que negócio é esse? Vou explicar. Antigamente, a regra de hífen ou não, deixar junto ou não, era um pouco mais complicadinho, te juro, do que hoje, tá? Hoje adotou-se o seguinte. Quando o prefixo termina com uma letrinha e a palavra a quem ele vai se juntar começa com a mesma letrinha, tá? Inflamatório, por exemplo, então a regra pede que fique separado. Olha lá, acabou com I, começou com I, põe hífen. Agora, quando a palavra termina com uma letrinha e a outra começa com uma letra diferente, a gente vai juntar antipatia, por exemplo. Tá? Ou melhor ainda, né? Corintiano. Aê! Já entenderam? Então, vai ficar tudo junto. Por quê? Acabou com I, começou com C, é igual, então deixa junto. Então, quando são diferentes, junta. Quando são iguais, separa. Essa a regra acaba sendo geral agora para os usos de hífen com prefixos, tá? Mas, professora, e o lance lá da contra-reforma? O que significa aquilo? Bom, gente, o que acontece? O contra acaba com A. Reforma começa com R. São diferentes. Mas se eu juntar sem dobrar o R, vai ficar contra-reforma, né? Vai dar aí uma questão de pronúncia. Então, para não modificar essa pronúncia, dobrou-se o R. A mesma questão da saia. Olha lá. Mini saia. Antes era escrito com hífen. Aí, dentro dessa regra, para facilitar, olha lá. Acabou com I. Começou com S, vai juntar. Só que se juntar, vai virar mini saia, né? Se você não dobrar o S. Então, para evitar isso, dobra-se o S. Vai ficar mini saia. Tudo bem? Igual autorretrato. Auto. Também é um prefixo. Acabou com O. Retrato. Começa com R. Então, autorretrato, dobrou o R.
Vai ver que é por isso que as pessoas têm usado mais a palavra selfie ultimamente, né? Bom, preconceitos linguísticos à parte, a regra vai pedir que seja assim. Então, só lembrando, micro, ônibus, micro, onda. Olha lá, micro acabou com O. Onda começou com O. Então, coloca micro-ondas, né? Coloca hífen. Micro-ônibus, mesma coisa. Acabou com O, começou com O. Então, põe hífen. Então, iguais, separa, diferentes, junta. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Até a próxima aula.